Estamos de volta, estamos falando sobre o livro Diante da Vida com Chico Xavier, estamos conversando com o seu autor, que é Orson Peter Carrara. E nós deixamos aqui uma resposta para ser falada, né, Orson? Por que Chico sofria tanto? Foi a pergunta que lhe fizeram. Né? Perguntaram para ele qual teria sido o seu maior sofrimento, porque pensamos, diante de uma pergunta dessa, que ele responderia, foi a perda da mãe, a orfandade, as surras, a humilhação, a angina, o olho. Ele respondeu simplesmente na sua grandeza e humildade, meu maior sofrimento é ofender alguém. Olha só. Você já imaginou, Marisilda? Quando que nós responderíamos isso? Não, nem pensar. O meu maior sofrimento é ter ofendido alguém. Quando? Você podia responder, o meu maior sofrimento é ser ofendida, mas não... Não, pois é. Não é? É ter ofendido alguém. Ele puxa para si a imperfeição moral de um sofrimento pensando no outro. Pois é. E sem contar as histórias conhecidas, contadas sobre a sua personalidade. Né? E a gente pode, no item que ele também explica por que o homem sofre, é porque o homem não consegue pensar como ele, né? Talvez. Não é assim? O Chico, apesar do sofrimento que nós víamos, ele era feliz. Pois é. Ele trazia dentro de si a paz interior, a serenidade, a confiança em Deus. E eu acho, sabe uma coisa que eu tento me espelhar nesses relatos que eu ouvi de Chico, sobre ele admitir as limitações dele mesmo sendo um espírito diferenciado, né? Ele contava umas histórias muito engraçadas pelas quais ele passou e que demonstrava que ele também era uma pessoa normal, como todos nós, né? Que ainda tinha algo a aprender, algo a melhorar, como todos nós. Né? E você não vê nenhuma manifestação de petulância, nenhuma manifestação de arrogância ou de superioridade sobre outra pessoa. Ele sempre se colocava abaixo, né? A ponto de ser comparado a um verme. O Emmanuel falou para ele, respeita o verme, Emmanuel. Chico, né? Como é que você vai se comparar ao verme? Respeita o verme. Então, eu acho assim, a gente sempre tenta esconder os nossos defeitos, as nossas limitações. Isso. Ele não escondia, porque quanto mais você esconde, parece que mais visível fica, né? Não é assim? Porque as pessoas percebem, né? Então é interessante eu acho que todos esses ensinamentos, esses exemplos servem para o nosso dia a dia hoje, para enfrentar esse reviver da história do país, né? Na verdade, o Chico deixou um legado mesmo de amor e de orientação para sempre, né? A humanidade ainda vai reconhecer o valor desse espírito de escola que esteve conosco. Pois é. E ele fala também da importância da divulgação da doutrina espírita. Você traz as respostas que ele dá. Mesmo porque ele usa, né, esse patamar da divulgação para destacar o quanto isso vai beneficiar tanta gente. Pois é. Quanto mais a gente souber, melhor. Né? Não tenha dúvida. Comentando no programa, no Jornal da Nova Era, aqui da Rádio Boa Nova, falando disso, da importância de esclarecer as pessoas, para que as pessoas saibam escolher, saibam decidir, né? As pessoas ficam surpresas quando a gente fala isso, Orson, porque não é o comum, né? Não é o comum. Você tocou num ponto importantíssimo agora, porque ao mesmo tempo que a gente tem que ter o esforço pela aquisição de virtudes, a gente precisa também aprender a escolher, a fazer escolhas corretas. Normalmente a gente escolhe errado, né? Normalmente a gente se bate a cara, se equivoca. Essa é uma conquista do espírito. E assim, é muito mais fácil você manter as pessoas na ignorância para você controlar do que você esclarecer, como fazia Chico. Chico, através dos seus livros, e a gente fala, mas ele não tem escolaridade, mas o que ele trouxe, ele não tem escolaridade, o corpo físico Chico Xavier. Mas o espírito né? Uma coisa muito importante a ser dita também é que as pessoas ficavam admiradas do Chico ler pensamento, por exemplo. Isso. De perceber a sua angústia e responder sem que você fale nada, de reconhecer pelo nome, de visão à distância e uma série de outras peculiaridades bem próprias deles. Mas isso não é porque ele era médium, é porque isso é uma conquista dele. Isso. Esse é o espírito. Nós também vamos chegar a esse ponto. Nós temos essa potencialidade a ser desenvolvida, né? Isso já estava nele. Mas muito melhor do que ler pensamento, visão à distância e identificar pessoas sem nunca saber nada dela, está no comportamento ético que esse espírito trouxe consigo. Você acabou de dizer, ele trouxe com ele. Né? Pois é interessante que é isso que as pessoas falam, né? Alguns alunos perguntam, mas se a pessoa é inteligente, por que ela é má? Quando você diz que primeiro você tem que conhecer a verdade para a verdade te libertar. Se você conhece, você vai saber como agir melhor. Né? Perfeitamente. As pessoas não entendem isso.
né? É que a inteligência não está atrelada à moral, mas a inteligência, ou o desenvolver da inteligência, faz com que você possa se moralizar. O desenvolvimento da inteligência desenvolve a sensibilidade, né? Desde que a gente não se deixe contagiar pela frieza, Sim. pela indiferença, como acontece com grandes inteligências falidas, porque não se deixaram tocar pelo amor que nós precisamos desenvolver. E o Chico é um exemplo disso. Aí o livro surgiu de tudo isso, Marisilda. Na verdade, foi uma homenagem ao grande Chico, é uma forma de gratidão, e fizemos essa seleção com respostas que ele deu. Eu acho que um dos itens que eu também achei interessantíssimo é os preventivos da obsessão. Nossa, nem me diga. Hoje nós temos muita, eu acho que tem muita, eu acho que ainda tem uma obsessão meio coletiva, pelo menos em alguns lugares, em alguns segmentos do nosso planeta, ou até mesmo do nosso país, né? Que tem... Em determinadas áreas, né? Isso, as pessoas se deixam levar... são conduzidas... E isso não colabora absolutamente em nada. E o mais interessante da evolução humana é que a gente está vivendo a Copa do Mundo agora, e você vê os diferentes países com as suas diferentes culturas, quando a gente pensa num outro país, ali é outra realidade, né? É outra circunstância diferente daquela que nós vivemos no Brasil, por exemplo. Pois é. E eu falo assim, eu entendo que hoje esse movimento que nós temos, né, que a gente usa, o movimento que a Copa do Mundo usa, que a Olimpíada usa, deveria ser usada em todas essa força, as situações, né, do nosso mundo. Né? Eu penso cá comigo que isso que acontece com a Copa é um treinamento para futuros embates coletivos em favor de causas humanitárias. Porque agora é o esporte, é um jogo de futebol. Pois é. É uma coisa, tudo bem, diverte, mas... Mas não tem... Qual é a importância... Qual a importância de um jogo de futebol? Para a evolução do mundo. Pois é, né? nenhuma, né? E eu acho que a única, talvez, a convivência. confraternização entre os países. Isso é muito saudável. Né? Então é isso. Bom, Orson, esse seu livro também é editora ID. Está à disposição, exatamente. Está à disposição. Ele foi lançado em homenagem ao aniversário do Chico há 2 anos. E ele está à disposição aí, comentando respostas que o Chico deu. Fazendo esse link, eu gosto muito de fazer isso, justamente para estimular o estudo. Muito bom, eu só agradeço, né? E sempre convite para você voltar. A gente vem com muito prazer, porque eu gosto muito de livros, meus e de outros autores, é lógico que eu gosto muito de comentar sobre outros autores. E vamos fazer alguns programas nesse sentido, né, Marisilda? Isso, Marisilda. E de forma que eu me sinto muito feliz e agradecido, saudando os nossos telespectadores também. Muito obrigado. E para você, se você quiser escrever para nós, repensar@tvmundomaior.com.br. Se quiser assistir a este ou a outros programas, acesse youtube.com/tvmundomaior ou facebook.com/tvmundomaior. Nós temos um encontro marcado no próximo programa. Até lá!